O brasileiro Robson Conceição se tornou campeão mundial de boxe. Pois é, além de ser campeão olímpico, ele agora conseguiu se tornar campeão mundial na quarta tentativa. Foi difícil, mas conseguiu, né? Ele tem 35 anos, provavelmente não teria mais muitas chances pela frente, mas dessa vez ele conseguiu aproveitar e se tornou campeão. Ele enfrentou o O'Shaquie Foster e eu vou falar sobre essa luta aqui e principalmente sobre a decisão. O brasileiro se tornou campeão na decisão dividida, uma decisão extremamente polêmica. Na transmissão no canal Combate, tanto o Herbert Conceição quanto a Anaísa não concordaram com a decisão, assim como eu também não. Tá? E eu vou mostrar as estatísticas aqui também para a gente trazer os fatos também, não só a opinião. Lembrando que geralmente nas transmissões tem uma puxada de sardinha para brasileiro. Isso não é segredo, né? Todo mundo sabe disso e nem assim eles conseguiram enxergar a vitória do Robson. Aliás, até acho que o próprio corner do Robson percebeu que ele não estava vencendo pela forma como estava dando ali as instruções, né? Pedindo mais volume, pedindo para ele pontuar, pedindo para ele não jogar golpe só para matar, para nocautear, para ele ter mais volume de jogo e tal, não sei o quê. Enfim, né? Eu vou falar primeiro de forma resumida como foi a luta, né, os dois ali, e depois vou trazer as estatísticas. Bom, basicamente o que eu enxerguei, né? Eu enxerguei um Robson Conceição realmente com muita potência nos golpes, mas tentando acertar aquele pombo sem asa para nocautear, muita dificuldade de encontrar a distância, principalmente ali no começo da luta. O footwork do Foster é muito bom, então ele movimenta demais, a guarda dele é excelente, ele bloqueia muito golpe, é difícil acertar ele com golpe limpo, então o Robson colocou volume no geral, mas não estava acertando, né? Até acho que os juízes meio que, pelo volume que o Robson colocava ali, acabava achando que ele estava melhor, né? Mas ele não conectou mais golpes, como a gente vai ver, né? Então, sei lá, acho que a interpretação dos caras ali na hora não foi da mais correta, né? Mas enfim, então a gente teve esse estilo, né? O Foster achando melhor distância, muito ágil, excelente nos jabs, bloqueando muitos golpes, e o Robson basicamente tentando encurtar a distância, tentando achar ele, colocar golpe pesado e quando possível ali sempre colocando um monte de golpe, né? Tentando machucar o Foster, mas realmente era difícil. Então, vamos lá, né? Vamos falar aqui das estatísticas. Vamos começar com os jabs, né? Os jabs, depois a gente vai para os power punches, que são os golpes significativos. Bom, nos jabs, eu vou botar na tela para vocês, a gente teve todos os rounds o Foster conectando mais, não só conectando mais jabs, como tendo uma precisão muito maior. Ou seja, não existiu um round de 12 onde o Robson foi melhor nesse critério. Então o volume e a precisão do Foster foi melhor. Só teve um round que o Robson empatou em volume de jabs, que foi o quarto round, né? Então, uma ampla vantagem nesse quesito para o Foster. Se a gente vai para os power punches, né, realmente os golpes significativos, a gente tem um pouquinho mais de equilíbrio, mas ainda assim o Foster com vantagem, né? A gente tem o primeiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o 10º round, o Foster conectando mais golpes significativos, e a gente tem o segundo, o terceiro e o nono e o 12º, ou seja, 4 rounds, eles empatando em golpes significativos, e apenas 2 rounds o brasileiro teve mais golpes significativos conectados, né, golpes mais pesados, que foi ali no 4º round e no 11º. E nos 12 rounds, considerando os power punches, os golpes significativos, o Foster foi mais preciso em todos eles. Ou seja, pegando jabs ou mesmo os golpes significativos, o Robson não teve um round onde ele teve mais precisão. E pouquíssimos foram os rounds onde ele conectou mais golpes em quantidade. Então, pelas estatísticas, já fica difícil de enxergar ali a vitória do Robson. Eu vi muita gente usando o argumento, né? Ah, o Robson andou pra frente, buscou a luta. Como o Foster, o campeão, movimentou mais e tal, meio que, entre aspas, fugiu da luta, isso fez diferença pra marcar o ponto e tal. Só que eu quero entender como que o cara foge da luta e conecta mais golpe em todos os rounds praticamente. Como que funciona isso? O cara fugiu da luta, mas acertou mais? Não faz sentido, não tem lógica. Não é porque o gameplay do cara, a estratégia do cara é se movimentar, é fazer um jogo mais defensivo, é contra-golpear, que ele tem que ser penalizado, que tem que ter um grande valor essa movimentação, né? É como no UFC, faz diferença andar pra frente? Faz, mas esse não pode ser um critério, ainda mais uma disputa de cinturão pra você falar, o cara ganhou a luta. Porque uma coisa é o cara realmente fugir da luta, ele movimentar e não contra-golpear, ele só ficar fugindo, se o cara chegar perto demais, o cara clincha, então ele tá realmente só enrolando. Agora, como eu disse, o cara praticamente conectou mais golpe em todos os rounds, no total dos golpes que eu já vou falar aqui, ele também conectou mais, então isso não é um argumento,
né? Eu realmente acho, tá, que o volume do Robson, como em muitos rounds ele teve mais volume, mesmo não tendo precisão, de novo, só jogando golpe ali, mas não atingindo, eu acho que esse volume, essa pressão, fez com que alguns juízes realmente marcassem alguns rounds pro Robson, e aí tenha feito diferença. Só pra gente deixar claro, eu vou colocar até a pontuação oficial, tá, na tela. A gente tem na esquerda aí, na primeira coluna, o árbitro que marcou, o juiz, desculpa, o juiz que marcou a vitória para o brasileiro, né, 116-112. Depois a gente tem o cara do meio aí que marcou para o Foster, 116-112, que foi o que eu marquei. E na terceira coluna a gente tem o cara que marcou 115-113 para o Robson. Então foi parelho até naquela visão desse último cara, né, 115-113. Mas ainda assim eu não consigo enxergar esse resultado, tá? Sinceramente, até nas estatísticas parece que, pô, na estatística dá pra ver que ele ganhou. Mas não só isso, pra mim assistindo a luta foi meio que nítido, né? De novo, o Robson soltava muito golpe, mas o cara movimentava, bloqueava, não pegava tanto assim, sabe? Não, era um ou outro golpe limpo. Tanto que o Foster, na hora de dar entrevista dentro do ringue, ele falou, cara, eu achei que eu ganhei, pra mim tava fácil a luta. Tipo, o cara nem tinha dúvida que ele tinha ganho a luta, né? Foi realmente surpreendente. Eu também não tinha dúvida nenhuma assistindo. Eu falei, cara, essa aposta aqui já perdi a grana, sem chance, não tem como o Robson ter ganhado isso. Quando anunciaram o primeiro resultado, eu já olhei e falei, não é possível que enxergaram isso, mas beleza, o cara vai ganhar. E não, deram a vitória pro Robson. Então, da mesma forma, de novo, que teve uma disputa onde o Robson teve ali uma decisão contra ele muito polêmica, aqui foi a favor dele, mas foi muito polêmico do mesmo jeito, tá? Então, eu fico muito feliz, lógico que ele foi campeão, torci demais, apostei nele, então eu fiz o dinheiro, a questão nem é aposta, nem nada do tipo, mas eu tenho que ser sincero aqui, eu não consegui de forma alguma enxergar a vitória do brasileiro. Aliás, eu acho até que ele não performou bem, ele é melhor do que isso, ele não lutou bem, porque uma coisa o cara lutou bem, mas perdeu ainda assim. Na minha opinião, ele nem performou bem. Tá? Acho que o Herbert falou mais ou menos a mesma coisa também. Não foi o dia do Robson. Ele não tava o 100% dele. Eu acho que ele é bem mais capaz do que isso. Só que ainda assim enxergaram a vitória do cara, né? Então, o boxe realmente às vezes me surpreende. Às vezes, eu não gosto de teoria da conspiração nem nada do tipo, mas às vezes parece que tem resultado que é realmente para favorecer por aposta, né? Porque você pode pensar, vão favorecer brasileiro para quê? Mas como ele era zebra, né? Pagava acho que 2,80, sei lá, alguma coisa assim. Às vezes parece que é feito realmente pra, né? Enfim, é ruim ficar falando esse tipo de coisa. Não gosto de teoria da conspiração. Não quero ficar acusando nada, né? Mas enfim, mas não dá pra entender. Desculpa, assistindo essa luta, eu não consegui enxergar a vitória do Robson. Lógico, dá pra falar, mas teve um round ou outro ali que foi parelho e tal. Lógico que teve, né? Porque, como eu falei nos números também, não teve um grande volume de golpes. Então, tem um round ou outro parelho. Mas a ponto de enxergar que o Robson venceu a luta, venceu a maioria dos rounds, aí eu não consigo concordar. Bom, e só pra fechar aqui, uma curiosidade que eu lembrei, né? O Robson só conectou mais do que 9 golpes, ou seja, 2 dígitos de golpes em 2 rounds de 12, que foi no quarto, que ele conectou 10, e no 11º, que também foram 10 golpes totais, né? Então, em 10 rounds, ele conectou menos de 10 golpes. Tudo bem, a gente pode falar, mas o Foster também teve alguns rounds que ele conectou 7 golpes. Sim, mas ele conectou 10 no quinto, por exemplo, 12 no sétimo, 10 no oitavo, 11 no nono, 12 no 10º. Então, ele realmente foi melhor, né? E a precisão do Robson também chamou atenção, né? A precisão total dele ali, né, foi de 11%. Né, do total de golpes dele. Então, assim, é muito, muito baixa a precisão, né? Ele praticamente jogava 10 golpes para acertar 1, né? Isso realmente também chamou a atenção. Enfim, já falei demais, já dei minha opinião, não fiquei em cima do muro, não vou passar pano, não acho que ele venceu, mas o cinturão é dele. Então, da mesma forma que deram uma garfada, talvez nele na outra luta, agora o garfo foi para ele. Mas, enfim, isso é uma coisa que realmente me incomoda no boxe. Muita decisão aí bem discutível. Mas eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!